Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, hoje a cidade de Campos dos Goytacazes vive um dia em que reafirmamos a fé nos caminhos da justiça em nome da legalidade. Ao mesmo tempo que nos entristecemos pelas práticas largamente difundidas entre alguns setores da política de Campos. 2 vereadores, Miguelito e Oséias, foram presos nesta manhã pela Polícia Federal. São apenas 2 dos 37 nomes arrolados naquilo que o Ministério Público considerou como escandaloso esquema de compra de votos através do uso do programa social intitulado Cheque Cidadão, gerido pela Secretaria de Desenvolvimento Humano do município de Campos. Nessa mesma operação, também foram decretadas as prisões temporárias de outras 8 pessoas. Segundo a investigação, tais pessoas seriam representantes dos envolvidos e trabalhavam fazendo cadastros do Cheque Cidadão sem que fossem respeitados os critérios para inclusão no benefício. Desde que o Ministério Público Eleitoral propôs a ação, o PMDB vem acompanhando de perto este caso. Tanto é que o Diretório Municipal do partido, em Campos, protocolou no dia 23 de setembro uma notícia-crime, dando conta de 27 nomes de usuários cadastrados irregularmente nesse esquema. O PMDB também protocolou um pedido de celeridade no dia 18 de setembro, já prevendo o não julgamento da ação proposta pelo Ministério Público Eleitoral, pudesse macular o processo eleitoral e, ao fim, consolidar uma Câmara de Vereadores anômala com mandatários ilegítimos. Cabe destacar que todo o processo eleitoral em Campos foi conturbado, sobretudo em função do grupo político liderado pelo secretário de governo Antony Garotinho. Cabe destacar que tudo isso começou no dia 23 de setembro com a Operação Vale Voto, que acabou prendendo Ana Alice Ribeiro, secretária de Desenvolvimento Humano, e Gisele Cook, coordenadora do programa Cheque Cidadão. O momento é da maior gravidade, senhores e senhoras deputadas aqui presentes. É preciso que expliquemos à população e à classe política a complexa conjuntura político-econômica na qual se encontra a maior cidade do interior do estado do Rio de Janeiro. Essa grave rasura no processo eleitoral é tão somente parte de um problema maior, bem maior. Durante esses dias, eu estava organizando os meus pensamentos para fazer um discurso, alertando essa Casa de Leis sobre a necessidade de celeridade no julgamento desses processos, bem como iria fazer uma explanação sobre a bomba relógio político-administrativa que seria deixada para o novo prefeito de Campos, Rafael Diniz, um rapaz no qual enxergo um verdadeiro desejo de realizar, mas que pode estar para enfrentar uma sucessão de sabotagens por parte da República da Lapa em Campos. Em primeiro lugar, cabe dizer que o cumprimento dos mandatos de prisão feitos hoje pela Polícia Federal reforçam a tese que a Justiça tem que dispensar ostensiva prioridade às diligências necessárias e ao conjunto do mérito dessas ações, hoje sabidamente apensadas, sob o risco de instabilidade política no município, além da notória mácula no processo eleitoral, em um momento que o Brasil está passando a limpo, e é intrínseco que a Justiça siga o mesmo tom implacável demonstrado em operações como a Lava Jato. O povo, em sua sabedoria, deu um redondo não nas urnas ao candidato do governo, Dr. Chicão. Campos iniciou, então, o seu processo de libertação política. Mas, como todos sabem, a eleição é só parte do processo político e não o processo político em si. Em segundo lugar, temos que falar da bomba relógio que se transformou a Prefeitura de Campos. Assim como no Rio de Janeiro, senhoras e senhores, existe em Campos um bairro chamado Lapa. No entanto, diferentemente
da capital, onde o bairro é conhecido por ser um centro histórico, cultural, frequentado por artistas e intelectuais, em Campos, o bairro da Lapa, a despeito de uma boa gente que vive lá, abriga um bunker do ex-governador Garotinho, que mesmo sabendo da crônica anunciada da derrota, já tinha na manga um plano B, caso não conseguisse eleger o seu primo, doutor Chicão. E por isso, preparou uma bomba relógio administrativa para que o novo prefeito não possa chegar aos 6 meses de mandato sem que sofra ataques da população e sem uma realidade muito mais grave, um impeachment tabajara orquestrado pelo ex-governador e seus eleitos vereadores da República. A República da Lapa, senhores e senhoras, preparou alguns gatilhos para a ativação dessa bomba relógio e vou citar alguns para a população e a classe política possam ter ciência do que vamos enfrentar adiante. O primeiro gatilho está na superlotação de terceirizados que compõem o atual quadro de funcionários da máquina pública. Estamos falando, senhor presidente, de um universo de mais de 5.000 terceirizados e RPA, que só estão sendo mantidos empregados com recursos advindos dos empréstimos contraídos pela futura ex-prefeita Rosinha Garotinho. Isso quer dizer que, com a tomada de empréstimo, o Garotinho e Rosinha conseguirão maquiar a real situação financeira do município. Isto tudo se acaba no dia 31 de dezembro, pelos cálculos feitos por especialistas. O próximo prefeito não terá orçamento para manter uma folha de pagamentos de R$1 bilhão, insuflada pela terceirização desmedida dos serviços. Esse é um primeiro aspecto dessa bomba relógio administrativa. Se tomarmos a previsão expressa na peça orçamentária de R$1,6 bilhão de valores nominais, veremos que o segundo gatilho já armado de antemão pelo Garotinho. O que quero dizer com isso, senhor presidente? Em uma realidade em que a prefeitura consiga executar R$1,6 bilhão previsto no orçamento, considerando a manutenção de todos os terceirizados e RPAs, o repasse constitucional da Câmara e pagamento de juros de amortização da dívida, sobra pouco mais de R$300 milhões para que o prefeito tocar a prefeitura no exercício de 2017. Ora, com isso não se cumprem nem os índices constitucionais para a saúde e educação. Por exemplo, logo nessa trama administrativa, o prefeito estaria sob o manto da lei de responsabilidade fiscal, o que ensejaria o seu afastamento por crime de responsabilidade e por não cumprimento da faixa orçamentária para as áreas do governo com índice mínimo previsto na Constituição. Neste caso, o prefeito eleito Rafael Diniz só se salvaria tendo maioria na Câmara de Vereadores, o que atualmente ele não tem. Outro gatilho está na agência reguladora. A República da Lapa está nomeando para mandatos de 3 anos conselheiros da Agência Reguladora Municipal alinhados politicamente com o seu grupo para poderem desestabilizar o futuro governo. É importante que tenhamos agências reguladoras, não sou contra. No entanto, os mandatários não podem ser marionetes políticas de Garotinho para fins de perseguição. Eu proponho aqui, senhores e senhoras, que montemos em Campos um esquadrão antibombas político, reunindo as diversas forças de oposição a fim de blindar o novo governo e o município de perseguições políticas infundadas que começam a ocorrer daqui para frente. Campos precisa de um governo conciliatório, mas será impossível se o próximo gestor não estiver protegido contra as armadilhas da República da Lapa. Conclama a todos os que se intitulam oposição ao modelo derrotado nas urnas que nos unamos para que Campos possa retornar ao caminho do desenvolvimento social e econômico, sem turbulências durante o voo para um futuro melhor. Senhor presidente, eu falo isso porque Vossa Excelência acaba de se eleger também prefeito da cidade em que o senhor mora, que o senhor vive e que o senhor ali reside. Evidentemente que quando um prefeito de oposição assume o mandato, como é o caso da cidade de Campos, se as pessoas que lá estão não estiverem envolvidas
pessoalmente, com o povo, com a cidade, começam a armar armadilhas como essa que estão sendo armadas em Garotinho para inviabilizar um mandato de um jovem que inicia sua vida pública depois de ter sido vereador como gestor municipal. Um orçamento de 1,6 bilhão de reais é o orçamento para uma prefeitura que chegou no ano de 2014 com 3 bilhões e de uma administração perdulária, jogaram esse dinheiro fora e hoje o orçamento desce a casa de 1,6 bilhão. Como é que administra uma prefeitura cujo custeio somente no primeiro semestre de 2016 chegou a 360 milhões, senhor presidente? Um orçamento de 1,6 bilhão. Com folha de pagamento, tem 1 bilhão. Um orçamento de 1,6, folha de pagamento 1 bilhão. Entre repasse constitucional da Câmara de Vereadores e juros e amortização da dívida de empréstimo que eles tomaram, se paga 200 milhões de reais. Para um orçamento de 1 bilhão e 600, vai sobrar algo em torno de 300 a 400 milhões. Só o custeio de 2016 custou 360 milhões. Como é que administra dessa forma? E aí começa agora, lá tem várias agências, várias empresas prestadoras de serviços. Tem o lixo terceirizado, as empresas de ônibus, água e esgoto terceirizado, tudo terceirizado. Começa a nomear agora, por 3 anos de mandatos ininterruptos, os conselheiros dessas agências, na saída do seu mandato. Então, nós precisamos lá em Campos, e essa Casa de Leis, prefeito eleito Rafael Diniz, essa Casa de Leis estará ao lado da cidade de Campos e ao seu lado, para que você possa ter tranquilidade em reconduzir o município de Campos a um futuro melhor para a sua gente. Era isso que me trouxe à tribuna nessa tarde e noite, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência, Vossa Excelência foi muito condescendente comigo em ultrapassar alguns minutos. Muito obrigado, é o que me trouxe à tribuna nessa tarde.